Agora, hoje, gente, a gente vai fazer uma reação aqui. Vamos, na verdade, a gente quer falar do assunto, né? Mas aí a gente vai pegar também um pouquinho do vídeo para a gente ir falando, que a gente não podia deixar de falar, nós somos mulheres, né? E somos um programa para falar de tudo, mas para fomentar muito o feminino. Então, a gente não pode deixar de falar dessa polêmica que está rolando com o Cauã Raymond, né? Sendo uma pessoa tóxica, né? A gente teve esse entreveiro dele aí com a Bela. Como é o sobrenome dela, gente? Ai, peraí. Ai, me apagou da mente aqui. Fala aí no chat, gente, pra gente, da Bela atriz da Campos. Bela Campos. Pronto, Isso aí. maravilha. Então tá esse entreveiro dele com ela, né? Que parece que ele foi reclamar da atuação dela para a direção, enfim, e ela foi com todo o direito dela tirar satisfação com ele, enfim, né? E aí, além da Bela Campos, a gente teve também a presença da Mariana Goldfarb, que é ex-esposa dele, e Sim. que falou, né, entendeu, né, depois do término, entendeu que estava vivendo um relacionamento com ele também tóxico, e também falou muitas coisas sobre isso, inclusive falou muitas coisas muito fortes, né? Então, Sim. ela falou em várias entrevistas que ela deu, mas ela teve num podcast, não sei se foi, acho que foi essa semana ou semana passada, e ela fez declarações assim muito fortes, né? E aí a gente separou só um pouquinho para a gente ir conversando sobre isso. Agora, gente, eu quero só lembrar duas coisas para o chat, viu? Primeiro, para a gente pingar, tá faltando 99. A meta de 99, membros a gente já gente. bateu. Menos de A meta 100. de Bora membros lá. a meta de membros a gente já bateu, agora só falta 99, gente. A gente ainda tem meia horinha de live, só para a gente não ficar naquele desespero no final da live, né, pedindo. Então, vamos pingar qualquer valor, qualquer valor. E outra coisa, vamos falar agora sobre esse assunto, né, da masculinidade tóxica, da relação tóxica, mas não é só eu e Sara não, tá, gente? Para vocês falarem aí no chat também, conversarem com a gente, tá? Sim. Então, inclusive, se alguém assistiu, viu as declarações da Mariana Goldfarb, já conte aí pra gente, já vai falando aí, tá? Selma Romano também está aqui com a gente, seja muito bem-vinda sempre, Selma Romano. Vamos lá, Gabi, Bem-vinda, solta aí querida. para nós. Solta para nós. Já tomando um golinho aqui, enquanto o vídeo não vem, ó. Psicológico, eu acho que ele deixa mais marcas a longo prazo do que o físico. Eu acho que ele é justamente por isso, porque é mais difícil de perceber e ele vai acontecendo de maneira sutil no início, principalmente, mas ele já existe no início. E eu acho que ele vai escalonando. Desde coisas que são vistas também simples e aceitas pela nossa sociedade, como você não pode se vestir dessa maneira, a sua risada é alta demais, mulher tem que se comportar desse jeito. Basicamente, o seu jeito de existir no mundo está errado. E aí não importa se você vai se moldando para entrar em outros lugares, porque sempre vai estar errado. Porque a coisa é acabar, a coisa desse abuso psicológico é acabar com a autoestima do outro, é poder controlar o outro, é fazer com que o outro não se consiga mais... assim, é pedir licença para respirar. Eu posso respirar agora? Agora eu posso existir? Agora eu posso emitir uma opinião? Nossa. Agora eu posso ir contra o que você está falando porque eu penso de outra forma? Agora eu posso me divertir? Agora eu posso estar com as minhas amigas que não são todas piranhas e não estão querendo você ou que não estão sentindo inveja? Porque as amizades viram um problema, a família vira um problema, todo o círculo social da pessoa que sofre o abuso, ele vai sendo minado. Para você poder ficar sozinha e depender dele completamente. Não, porque no isolamento é mais difícil perceber sozinha. Você sabe, eu sempre soube que tinham coisas erradas. Eu sempre falei sobre isso também. Isso é uma coisa muito que me salvou. Eu sempre falei sobre isso. E não entendia direito se era assim, se tipo, as coisas eram assim. Porque ao mesmo tempo
coisa muito boa. Aí se perde. É isso? Maqueia. Eu não sei mais te dizer se existe coisa muito boa. Porque eu não sei mais. Olhando de fora, eu começo a ver as coisas de outra forma hoje em dia. Então, assim, eu só queria dizer que o jeito que a gente é, o jeito que a gente existe, ele não está errado. O jeito que ele não pode ser castrado, ele não pode ser minado, porque isso é muito sério, porque matar você enquanto identidade, se a gente perde a nossa identidade, a nossa essência, o que é? Nossa, aí como é que tem força para saber disso? Porque destrói tanto que aí não consegue sair, justamente porque você está tão sem força. Eu acho que eu até falei sobre isso, tem uns últimos 3% de oxigênio no... Tem ainda, tipo... Que eu acho que chega... Que é o de sobreviver. Que é um ponto assim, eu preciso de mim. Eu preciso de mim. Então, eu acho que para mim, eu acho que para muitas mulheres essa hora chega, mas eu acho que para muitas essa hora não chega. Ela se emociona, né? Ficam muitos anos, às vezes a vida inteira. No passado era ainda mais comum, né? Muito pouco se falava sobre isso. Mas vivendo esse tipo de vida, onde você é só um apêndice do outro, onde você só serve para... Tipo, é como se você fosse uma pessoa para resolver tudo. Tem que dar conta de tudo, tem que estar tudo sempre muito impecável, tudo muito da maneira que o outro acredita. Porque que seja. A vida que importa é a do outro. É aquela coisa de estar na agenda do outro. Totalmente. E a mulher já tem... Veja bem, a gente já vem desse ocupa. Então, imagina, é um lugar que a gente entra, que cabe. Mas aí não cabe. E aí que você quer crescer profissionalmente, você quer crescer, expandir, você quer estudar, e aquilo vai virando um problema. Então você vai lutando pelo seu crescimento. E aí você conta de uma coisa legal, li um livro legal, a pessoa não Gabi, dá uma paradinha rapidinho. Agora veja, isso é engraçado você falar isso, viu, Sara? Que ela se emocionou, porque isso me emociona também. Eu já vivi um relacionamento tóxico, e assim, é impressionante. O que eu gostei muito é que ela saiu e ela está tendo uma visão muito boa disso. Mexe muito comigo quando ela fala, assim, quando ela elenca as coisas assim. Eu posso ter uma opinião diferente da sua? Não, eu posso sair com as minhas amigas que não são piranhas e não estão afim de você? Não é? Eu posso usar tal roupa, eu posso respirar, eu posso agora rir. Gente, isso é muito forte. E quando ela fala também depois que fica 3% de oxigênio para respirar. Gente, é muito forte isso, é muito forte. Olha, só esse vídeo daria mais uma live de 1h30, né? Mas sabe que tem umas coisas que eu quero comentar desse vídeo dela, assim? Primeiro que ela tá falando, ela tá sendo a voz de muitas. E ela fala isso, né? Ela fala, tem 3% lá, chegou o momento que eu falei, eu preciso de mim, mas tem muitas mulheres, ela fala isso, tem muitas mulheres que não conseguem, né? Não tem nem esses 3%, porque já tá super envolvida na relação. E Tati Bernardi, uma hora pergunta assim, se tinha coisas boas na relação. Ela diz que, não sei se tinha coisas boas, mas a questão é que eu já vivi também. Eu não vou dizer que eu vivi relacionamentos, porque eu acho que os homens, eles estão em um lugar ainda sendo criados de uma forma muito dominante, né? Dominante sobre as mulheres e sobre os outros também, sabe? Então, eles também têm essa coisa do poder e da violência perante os outros também. Então, tem que ser forte, tem que ser macho, não pode chorar, não pode demonstrar fraqueza. Isso em geral. Então, se relacionando com um homem, vai ter demonstrações de machismo de alguma forma, em alguma medida. Então, sim, é claro que eu já vivi, né? E a questão é que você tá nessa relação, nesses 3% aí, e você vê coisa boa. Isso te dá uma confusão interna, porque você fala, cara, ao mesmo tempo que esse cara é bom, é companheiro, me presenteia, né, me ajuda, ele é o mesmo cara que depois fala um monte de coisa nada a ver, que me diminui, que me humilha, me rebaixa. É a mesma pessoa.
Então dá uma confusão interna, e isso vai se perdurando por algum tempo. Eu tô falando de um casamento que eu fiquei por 20 anos, 15 de casada mais 5 de namoro, e tô falando de uma relação de há pouquíssimos tempos atrás, em que era uma pessoa que super apaixonado, assim, e você é gata, linda, não sei o que lá, e era o mesmo cara que falava, ai, você é muito confusa, ai, você não sei o que lá. Então é o mesmo que te diminui e vai te minando por dentro, sabe? Sim. Porque sempre tem uma reclamação, tem um jeito que te impõe de ser feito, não tem que ser feito dessa forma. E aí, se não faz daquele jeito, vira um escarcéu. E eu me vi como ela, perguntando assim, posso abrir uma mão? Porque tinha um jeito de cortar uma mão, assim, então, eu posso cortar uma mão? Eu me vi nesse lugar. Nossa. Entende? Então a gente vai se colocando, porque eu fico pensando nisso, assim, ela fala que isso vai acontecendo muito devagar, e é verdade, isso vai acontecendo muito devagarzinho, é muito sutil que vai se dando, quando você vê, você tá imersa, mergulhada embaixo d'água só com esses 3% que ela tá falando, e se você não tiver força na alma, você fica nesse lugar. E aí ela falou justamente isso, que quando você tá, aí você tá com esse 3% e você já tá isolada, né? Você já se isolou. Sim. Tem uma coisa que ela fala, ela deve falar um pouquinho mais para frente, eu acho que tá, não sei se está nesse corte, mas ela fala que ela, assim, nada estava bom, sabe? Então ai, você não fica bem de preto, aí você não fica bem com essa mini saia, aí você não fica bem com esse cabelo, aí você nunca nada tá bom. Então assim, eu acho que tem uma mistura aí muito nociva de acabar, de detonar com a autoestima e ao mesmo tempo de te sufocar também. Sim. Né? E sabe de uma coisa, Xanda? Eu acho que quando a pessoa vai te diminuindo, né? É porque ela não tá feliz consigo mesma. Então, quando nada tá bom, como ela disse, né? Nada mais estava bom. É porque a pessoa não quer mais estar lá. E aí, em vez de ela verbalizar, primeiro se dar consciência disso e verbalizar isso, e ter uma conversa sincera, franca, genuína, ficar fazendo essas provocações, entende? Porque a pessoa sabe quando ela tá provocando, ela sabe quando tá tirando o outro do sério, sabe? Pode ter até um prazer meio sádico nisso, sabe? De causar na vida do outro, para que o outro, no final, fale, eu não quero mais. O que ele já não queria. Para forçar o outro a fazer o pedido que ele não teve coragem de fazer, entende? Sim, sim. Agora, o que eu acho interessante aí eu já vou para fora, né? Porque sempre tem aquela galera que fica assim, ai, por que ficou e por que não saiu? Gente, a gente precisa de um entendimento, a gente precisa compreender que não é assim, sabe? Não é, ai, a hora que quiser sair. Não, porque a Mariana Goldfarb, ela está trazendo a coisa agora, você vê que ela está dando um depoimento muito forte, mas ela está falando de uma forma muito racional, né? Agora. E que eu acho maravilhoso a forma que ela fala. Eu acho que ela é, assim, esse depoimento dela é maravilhoso e é uma voz, assim, necessária mesmo. Mas que ela tem toda essa construção agora. Enquanto ela estava ali vivendo aquilo, ela não tinha essa construção. Ela tinha esses sentimentos que eram ruins, e aí chegou um momento que ela, né, no processo dela, conseguiu enxergar as coisas. Mas não é assim, sabe? A gente precisa, né? Você fica ali, você às vezes, sei lá, você não se percebe na coisa. É bem complicado, é bem complicado. Agora, o que a gente não pode é tá colocando a culpa na mulher, tá assim porque gosta, tá, sabe, essas coisas. Gente, eu acho péssimo, não ajuda em nada. Nossa, não, atrapalha e é péssimo. E é mais péssimo ainda, se é que existe essa expressão de mais péssimo, né? Mas é pior ainda quando você vê isso vindo, às vezes, de outra mulher, entendeu? Exato, e uma outra mulher... não é difícil acontecer. Não, e uma outra mulher que pode futuramente passar por isso também, sabe? Sabe, Xanda, então, que uma vez gente... eu escutei... Eu escutei uma mulher de um condomínio onde eu morava, ela disse assim, eu ajudo pets, porque eu estava falando de um caso de violência doméstica que dava para escutar do apartamento, né? Eu falei, gente, a gente tem que interceder por essa mulher, ajudar essa mulher. Ela falou, não, eu ajudo quando é pet, porque pet não pode fazer nada por si. Mas mulheres que estão nessas relações é porque ela não sabe porque não quer.
juro, falou assim. E, gente, tem que entender assim, a gente sabe que tem codependência emocional, é algo que já está super conhecido, né? Que a gente sabe que isso Sim. existe, não é fácil. E mesmo que não for codependência emocional, que é mais patológico, né? Se for só uma ligação emocional, já é difícil, porque você está emocionalmente ligado à pessoa, tem afeto, né? Se você está ali com a vida toda emaranhada, além das emoções, você também tá, às vezes comprou carro junto, às vezes tá com, entendeu? Dinheiro dividindo na poupança, sabe essas coisas? Às vezes, como era meu caso, trabalhava junto. Trabalhava Imagina. junto, o que você vai fazer? Tem filho junto, que é um negócio que nunca mais vai deixar de se ver, porque tem as crianças para criar junto. Então, assim, não é simples. Não é tira o botão da tomada, acabou. Não é nada simples, né? Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.